cirurgião geral, mas que tem também uma especialidade do trato gástrico. Enfim, ele vai explicar melhor do que é isso pra gente falar de um problema que afeta a muitas pessoas. Acho que principalmente ele também vai nos explicar as mulheres na pós-gestação, depois de darem à luz. Eu acho que é mais comum nesses casos, que é o problema da diástase, que é a separação ali do músculo ou distensão do músculo. Doutor Vinícius Cordeiro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Vinícius? Doutor, primeiro, é médico cirurgião geral e tem uma especialização. Isso. Eu sou cirurgião geral e o que a gente chama de cirurgia de parede abdominal, né? Principalmente a correção de hérnias e diástase, é uma área que é incomum do cirurgião geral e do cirurgião do aparelho digestivo. Legal. E aí, eu falei sobre a diástase ser uma separação ali, uma secção, ou é só uma distensão da musculatura do abdômen que também já pode ser chamada de diástase? O que a gente chama de diástase é o afastamento da musculatura. Então, a gente tem, na musculatura do abdômen, tem dois músculos que vão de cima e embaixo, um de cada lado, e eles se unem na linha média, né? Que são os músculos retos do abdômen. E a gente tem a musculatura lateral, que tem 3 camadas de músculo. Quando esse músculo ele se afasta da linha média, quando essa distância é maior do que 2,5 centímetros, a gente considera isso como a diástase, ou seja, é o afastamento do músculo. Que é exatamente o que a gente está vendo ali, né? Que há ali o afastamento ali perto do umbigo número 1, depois do lado um pouco mais. Volta ali, segura ali para mim, por favor, a imagem, minha diretora. Isso, então, Aí também tem, mas enfim, ali de cima tem uma mais próxima do umbigo, depois ali na sequência tem outra que é um afastamento ainda maior, ali embaixo só na parte ali mais embaixo, depois na parte mais em cima ali alta, são esses tipos de afastamento. Isso. Então, a diástase em si é o afastamento do músculo e ela tem vários desses tipos. O que é mais comum é a diástase que é localizada só na região do umbigo ou na região que a gente chama de epigastro, que é do umbigo até o ossinho que a gente tem aqui na parte superior do abdômen. Então, é sempre nessa linha média e essa é a região mais acometida. Quando há esse afastamento, doutor, os órgãos chegam a ficar expostos ali ou ainda tem uma cobertura do músculo que foi só distendido? Nessa região, a gente tem o que a gente chama de aponeurose. Aponeurose é um nome difícil, né? Um nome complicado médico, para a gente representar como se fosse um tendão mesmo. Então, é uma união de vários tendões da musculatura do abdômen e eles se fundem todo nessa linha média, né? O afastamento ali da musculatura faz com que esse tendão fique mais fraquinho, mais fino. E se o meu músculo afastou, dependendo da posição que a pessoa tiver, ou se ela estiver fazendo um esforço físico, existe um abaulamento ali. Então, não chega a expor o músculo, mas esse abaulamento nessa região onde o tendão fica fininho, às vezes deixa visível realmente essa região do abdômen. E isso causa um desconforto estético, eu imagino, mas também pode causar um desconforto ali no sistema ali, o estômago pode ficar mais alto, pode ficar, de repente, até se sente mais empachado depois que come, isso pode acontecer? Isso tem uma mistura um pouquinho dos sintomas, tá? Então, se a gente for pegar historicamente, a diástase sempre foi tratada como um problema essencialmente estético. E até alguns poucos anos atrás, menos de 10 anos atrás, a única cirurgia que corrigia a diástase era uma abdominoplastia, né? Onde você faz essa costura, reaproximando então os músculos ali no centro do abdômen. Nos últimos anos, com o aparecimento de algumas técnicas que a gente chama minimamente invasivas, que é usando cirurgia laparoscópica, que é aquela cirurgia de furinhos, né? A maioria das pessoas conhece, fez essa cirurgia às vezes para operar uma vesícula, por exemplo, ou mais recentemente com a tecnologia da cirurgia robótica, essa cirurgia passou a ser possível de ser feita de forma minimamente invasiva. Então, em alguns casos, se a mulher tem pouca flacidez de pele, essa cirurgia hoje é possível de ser feita de forma minimamente invasiva, com 3 furinhos ali na altura da cesárea. Isso fez com que
isso preenche uma lacuna de mulheres que têm pouca flacidez e que não querem uma cicatriz grande, às vezes, não precisam de uma cirurgia que vai remover o excesso de pele, uma abdominoplastia. E com essas técnicas menos invasivas, essa cirurgia começou a ser mais feita e ela começou a ser mais estudada também. Uma das áreas onde a gente começou a estudar mais é justamente entender se a diástase, que até alguns 5 anos atrás era considerada praticamente só estética, se ela poderia estar envolvida com outros sintomas. Hoje a gente sabe que tem 2 sintomas que os estudos mostram uma associação muito grande, que é o aspecto estético, o incômodo estético das mulheres, delas fazerem um esforço e ter aquele abaulamento, levantar aquele morrinho no centro do abdômen, e uma sensação de fraqueza da musculatura do abdômen. E que algumas vezes pode até atrapalhar algum tipo de movimentação ou em diástases maiores, né? Até um comprometimento da sustentação, do tronco. Para quem já fez academia, às vezes, com o personal, né? O personal sempre fala, protege a coluna. Como é que você faz isso? Contraindo o músculo do abdômen. Se eu tenho esse alargamento, isso acaba impactando na mecânica da nossa musculatura. E se eu tenho uma projeção do meu abdômen para frente, até na gravidez, né? Quando a mulher está no fim da gravidez, que o abdômen está bem para frente, sempre ela se queixa de dor lombar. Então, a diástase, ela, em alguns casos, pode estar associada a dores lombares e ela pode estar associada também a sintomas que a gente fala de problemas da musculatura pélvica, da parte urinária, uma incontinência urinária, pode ter na parte intestinal, pode estar associada à incontinência fecal, às vezes a constipação, mas esses últimos sintomas da parte pélvica, não que eles sejam causados pela diástase, mas eles vêm junto. O mesmo problema que causou esse aumento da pressão, o aumento do volume do abdômen e que levou à formação da diástase também leva a esses outros problemas. A gente está vendo, inclusive, ali imagens, né, de uma pessoa que teve ali, como você falou, aquele morrinho. Aí a pessoa que também tem na altura do umbigo. O doutor, e em relação à evolução da cirurgia, como você falou, hoje pode fazer de uma maneira menos invasiva, só com 3 furinhos, vindo ali por baixo, e a recuperação naturalmente é muito mais vantajosa, muito mais tranquila. Essas técnicas menos invasivas, elas têm um perfil ideal de paciente. Então, se eu vou aproximar essa musculatura e, por exemplo, se a mulher tem uma flacidez grande de pele, imagina, essa pele ela vai dar uma enrugadinha no centro. O melhor cenário de se fazer essa cirurgia é quando a gente associa a uma cirurgia plástica. Então a gente fecha a musculatura de forma minimamente invasiva e o cirurgião plástico ele consegue fazer uma lipo e usar o que a gente chama de técnicas de retração de pele, deixar a pele mais esticada, tratar justamente essa flacidez. Entendi. Aí de novo a gente falando desse componente estético que é tão importante também, né? E eu fico pensando sobre a outra questão, doutor, que eu falei no começo, que a diástase está mais associada à gestação, mas homens podem ter e homens que de repente engordaram muito, tem aquela gordura entre os órgãos, aí pode causar aquela pressão assim e ficar com o músculo mais estendido? É isso mesmo. Nas mulheres, a principal causa, né, é o ganho de volume abdominal durante a gestação. Mas a gestação acaba, né? E aí depois existe um retorno dessa musculatura ao redor e uma parte dessas mulheres elas acabam ficando com essa diástase pós-gestação. No homem, geralmente, a causa principal é o aumento da gordura visceral, que dá a barriga de chope, né, que a gente fala. Então, esse aumento do volume é o que faz afastar o músculo. Essas cirurgias para reparo da diástase têm justamente por isso muito mais papel no tratamento das mulheres, porque elas não estão mais grávidas, do que nos homens, que se eu vou fazer uma cirurgia onde ele ainda está grávido, ele vai continuar com esse aumento do volume abdominal.
Então tem que emagrecer. Tem que emagrecer. E tem que emagrecer não é só por causa da diástase. Exato. A gente sabe que cada vez mais se fala da obesidade como uma doença de fundo para tantos e tantos outros males que acometem aí aos homens e às mulheres, claro. Doutor, e em relação à percepção, pode ter alguém que diga assim, eu tenho aqui, eu sinto, mas acho que não é. Qual é o parâmetro, qual é o critério? Quantos centímetros de afastamento ou qual sensação que a pessoa pode ter ali que vai determinar se é uma diástase para então ter um tratamento, cirúrgico ou não? Essa definição, a maioria dos artigos, dos estudos, define como uma distância normal de até 2 centímetros de afastamento da musculatura. Mas conforme, como você falou, a obesidade tem se tornado a doença do século e está cada vez mais presente na população. Então tem estudos mostrando hoje que fazendo tomografia em pacientes por outros motivos, até quase 60% da população pode ter esse afastamento por um ganho de peso, tá? Nas mulheres, como eu falei, a causa mais comum é pós-gestação e essa porcentagem, né, de mulheres com diástase vai mudando ao longo da gestação. No meio da gestação, metade das mulheres vão apresentar esse afastamento. Nas últimas semanas antes de nascer, 100% apresentam isso. No primeiro mês depois da gestação, metade delas, 50% a 60%, ainda tem esse afastamento. E ao fim de um ano, 1/3 das mulheres continua com essa diástase. Quer dizer, vai voltar. Aí a pergunta que se faz é, se volta naturalmente no pós-gestação, como você acabou de falar, para 2/3 das mulheres volta, há um tratamento que não seja cirúrgico? Sim, existem exercícios específicos para melhorar a coordenação e o fortalecimento da musculatura abdominal. Geralmente, esses exercícios são feitos em acompanhamento com um fisioterapeuta, porque durante a gestação o nosso corpo é esperto, né? Então o efeito dos hormônios da gestação faz com que tenha de forma proposital um relaxamento da musculatura, porque o feto está crescendo e eu preciso acomodar aquele volume ali na cavidade abdominal. Quando a gestação se resolve, a musculatura ela volta quase sempre para o seu lugar, mas existe uma perda de força dessa musculatura. E exercícios específicos para fortalecimento da musculatura conseguem ajudar. Conseguem ajudar tanto no efeito estético, mas de forma limitada, e conseguem ajudar principalmente nessas queixas relacionadas a essa perda de força. Então, algumas pacientes com dor lombar, por exemplo, podem melhorar com exercícios específicos. E aí a gente recebeu 2 médicos hoje aqui, acho que o principal recado é cuide-se, hidrate-se, faça exercícios, porque tudo isso vai ter, sem dúvida, uma melhora na sua vida. Doutor, adorei. O seu arroba é? Dr. Vinícius Cirurgia. Dr. Vinícius Cirurgia, ali está Dr. Vinícius Cordeiro, que é o meu xará. Ok, doutor Vinícius Cirurgia, ali também tem @Hospital Vivale no Instagram. Doutor, adorei, obrigado, viu? Muito obrigado pela visita. Obrigado. Para você aí de casa, muito obrigado também por hoje ter estado aqui conosco. Fique com Deus, se ele assim permitir. Amanhã a gente está de volta. Beijo, fui!